Tá? Bom dia, estamos aqui na Câmara dos Vereadores. Vamos fazer um trabalho com o 9º ano, tá? E eles vão fazer uma pesquisa aqui, o que o vereador, qual é a função do vereador, tá? E a Escola Duque de Caxias. E tá com eles agora a palavra, eles vão fazer umas perguntas ali. Vereador Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu me chamo Evelyn. Eu me chamo Ariadne. Vai ser. A gente vai começar fazendo uma pergunta simples. O que faz um vereador? Muito bem. Bom dia para vocês, é um prazer receber vocês aqui do 9º ano da Escola Duque de Caxias. O professor João é um grande amigo aí que a gente tem. Temos aqui a Ariadne, já foi nossa vereadora Mirim, também vereadora por um dia. Eu nem precisava estar respondendo essas perguntas aqui, já sabe. Mas vamos na sequência então ao trabalho aí do pessoal. O vereador ele faz parte do poder legislativo do município, no nosso caso aqui no município de Caciqui. As funções constitucionais do vereador é legislar, criar leis, propor projetos, fiscalizar as obras do município, fiscalizar as contas da prefeitura, como a prefeita tem gastado o dinheiro do município. Isso tudo é função do vereador. Também a nossa função é captar verbas para o município, por exemplo, vou usar um exemplo prático. Os vereadores eles têm que ter uma proximidade muito grande com os deputados, do nosso estado. Aí eu consegui, por exemplo, agora R$500 mil para construir o prédio da Casa do Produtor, onde vai ser a feira do produtor de Caciqui. Isso é uma das funções do vereador também, correr atrás de dinheiro para o nosso município, para a gente poder melhorar as coisas. Essas, entre outras várias funções, mas as principais são essas: legislar, buscar incentivos para o município, verbas e fiscalizar. Essas são as principais funções do vereador dentro do município. Como é o seu dia de trabalho? É um pouco diferente dos demais colegas, porque hoje eu ocupo a cadeira de presidente da Câmara. Uma vez a cada 2 anos, os colegas se reúnem e escolhem quem vai ser o presidente. Os 9 escolhem um representante para representar o poder e ser o ordenador de despesa da casa. O que eu quero dizer com um ordenador de despesa? A Câmara de Vereadores ela tem aí um quadro de 20 funcionários, um pouco mais, eu acho. Tem também suas contas, tem que fazer todo o expediente, tem que organizar todas as sessões, tem que organizar os projetos, todos os colegas, enfim, tem todo um funcionamento. E o presidente, que é o cargo que eu estou investido hoje, ele é responsável direto pelo quanto a Câmara gasta, como a Câmara se organiza, como a Câmara realiza as coisas. Então, a minha atuação hoje é um pouco diferente dos colegas. Os colegas eles não estão atrelados aqui hoje à Câmara de Vereadores no sentido de ter que cumprir horário e tudo mais. O meu trabalho já é um pouco mais diferente. Por estar presidente, eu tenho que cuidar do funcionamento dos funcionários, etc., para que a casa ande bem. Então, o meu dia de trabalho é um pouco diferente dos colegas. Hoje eu fico aqui durante todo o período da manhã, uma boa parte da tarde também, para que a casa continue andando da melhor forma possível. Mas se eu fosse apenas vereador, não estivesse de presidente, eu teria a disponibilidade no meu tempo de estar andando mais nas ruas, conversando com as pessoas, que também é uma das funções dos vereadores. Também teria um compromisso aqui, que é todas as segunda-feira, às 19 horas, que é a nossa sessão ordinária, que a gente chama, que é onde a gente discute os projetos, debate algumas questões sobre o município. Mas mais ou menos esse aí, nosso itinerário de trabalho. Como o senhor já fez para melhorar as escolas? As escolas, eu não recordo de ter um projeto diretamente voltado para as escolas. Eu tenho alguns projetos voltados para os jovens, como por exemplo o vereador Mirim, que é um projeto que a tua colega já participou, que a ideia do projeto inicialmente era trazer as crianças para dentro da Câmara de Vereadores para entender melhor o funcionamento da Câmara de Vereadores. Eu acredito muito em formar novas lideranças, principalmente jovens. Eu tenho para mim que a reconstrução do país, a gente vive um momento difícil, não só no país, mas no mundo todo, mas a reconstrução do país, o melhoramento do país, principalmente a questão intelectual e da cabeça das pessoas, ela passa muito pelos jovens. Consciência política, Consciência política, enfim, não só política, mas social também, Todas essas questões, ela passa muito pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes.
e eu tenho mais projetos voltados para essa parte do que escolas propriamente dito, né? Não, volta e meia contribuo com alguma coisa, alguma emenda impositiva, algo do tipo para alguma escola ou alguma creche, para resolver algum problema pontual da localidade, mas a maioria dos projetos é voltado em si para os jovens em si, não para as escolas. Até porque as escolas hoje ela tem uma questão do Fundeb, que elas recebem uma verba muito grande, né, para que elas continuem funcionando bem. Então elas não, apesar de ter coisas para fazer dentro das escolas, elas não têm aquela necessidade grande que outros setores do município têm de um investimento financeiro maior. É mais ou menos isso aí. Tem algum plano para melhorar os parques e espaços de lazer? Na verdade, o nosso município ele carece de espaços de lazer, né? A Câmara de Vereadores aqui, ela é, por exemplo, é uma das lideranças da Câmara de Vereadores do caminhódromo, por exemplo. Nós tivemos colegas aqui que ajudaram a arrumar verba para fazer um novo caminhódromo ali, que ainda tem mais coisas para fazer, né? A gente tem procurado também a questão de verbas para a gente poder cobrir aquela quadra lá da Iponã, né, que é uma quadra que várias pessoas vão lá praticar esportes, enfim, mas a gente entende que ainda as áreas de lazer do município precisam de uma grande reformulação aí, mas a gente tem outros pontos para ajustar primeiro, né, que estão na frente aí, por exemplo, a questão das estradas rurais. A gente sabe que a maior parte da riqueza do município hoje vem do campo, né? Os guris aqui são lá de fora, lá de Foguista, eles sabem, né, que a quantia de riqueza que a gente tem lá, que a gente produz, e esses produtores eles precisam de boas condições para poder escoar essa safra. Então a gente, por exemplo, é uma prioridade nossa construir parques de lazer, mas na frente disso está as estradas rurais, infraestrutura, né? E a gente vive um período de crise e não consegue dar conta de tudo, mas se Deus quiser aí, vai passar a crise, uma hora passa. Porque as áreas de lazer tipo, não tem tanta necessidade, né? Na verdade, não é que não tenha tanta necessidade, tem, a pessoa tem que ter esse lazer, só que é questão de prioridade, né? Se a gente não conserta as estradas, o município acaba perdendo dinheiro, porque os produtores não conseguem escoar sua produção. Então é tudo uma roda que vai girando, mas é mais ou menos esse raciocínio. Por que o senhor quis ser vereador? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu tinha uma professora, eu acho que eu era um pouco mais novo que vocês, eu devia ter uns 10 ou 11 anos. E nós estávamos fazendo uma feira de profissões no colégio. Na época eu estudava no professor Antônio Lemos de Araújo, no Cepala, e aí todo mundo perguntava: o que tu quer ser quando crescer? Eu não sei o que me deu na época lá. O que tu quer ser? Eu disse: eu quero ser vereador. Enfim, aquilo ali pegou para mim, e depois eu fui entendendo mais o que um vereador fazia. E uma coisa que foi um ponto determinante para mim foi o seguinte: eu cresci numa rua em que eu tinha vários amigos ali naquela rua, vários. E com o passar do tempo eu notei que aquela roda de amigos começou a diminuir demais. E aí eu entendi que a minha roda de amigos estava diminuindo porque Casqueira é uma cidade que não estava dando oportunidade para eles crescerem. O filho do professor, por exemplo, era mais amigo tiver que sair, né? E embora isso me revoltou muito, poxa vida, por que a gente não pode ficar aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa com o nosso município para que os jovens consigam, né, se estabelecer aqui, consigam oportunidades para serem bem de vida aqui, sem precisar buscar outros municípios. Isso foi um ponto determinante para mim. Não adianta só ficar sem condições também. Exatamente, no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa para dar condições para as pessoas ficarem aqui no município. Não quero mais ver minha roda de amigo diminuir cada vez mais. Mais ou menos nesse sentido. O que pode ser feito para melhorar a segurança perto da escola? Na verdade, a segurança perto das escolas, eu acho que a segurança ela não deve ser tratada como só segurança perto das escolas. A gente tem que tratar a segurança como um âmbito geral. Né? Por que eu digo isso? Hoje, por exemplo, a gente vive aí um período de incertezas dentro do município, né, por uma suposta guerra de facções, por exemplo. Né? Isso aí eventualmente pode levar algum menor, por exemplo, que está vendendo droga dentro de uma escola, que é perigoso, mas pode acontecer, em outros municípios isso acontece. Né? Daqui a pouco tem um rival daquele aluno ali, vai levar uma represália para dentro da escola, vai gerar uma briga ali com aquele outro que está vendendo droga ali, enfim, essas situações podem acontecer. Então eu não acredito que tenha que ser um foco dentro da escola ou perto da escola, mas sim melhorar a segurança no âmbito geral do município.
né, mais efetivo da Brigada Militar, né, principalmente. A gente hoje em Casqueira, infelizmente, não tem um delegado de polícia, a gente depende do delegado de outros municípios para dar continuidade às nossas investigações aqui. A gente precisa também de cercamento eletrônico no nosso município. A gente não tem câmeras nas entradas e saídas do município, né? Porque eventualmente vai vir, por exemplo, vem alguém aí e mata o Cássio, né? Poxa vida. E aí sai correndo por alguma estrada aí do interior, alguma coisa, vai parar lá. As câmeras já né? Se a gente tivesse as câmeras, né, já fiscalizava, já identificava o assassino e a gente prendia ali. Hoje a gente não tem isso, então a gente tem que focar nesses pontos para melhorar a segurança do município num aspecto geral, que isso vai refletir dentro das escolas também. As crianças também podem ajudar a mudar a cidade, como? Na verdade, eu tenho um entendimento de que a gente só muda as coisas a partir das crianças. Por exemplo, assim, na minha idade, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, estava muito em alta a questão da reciclagem, né? Ensinar que nem tudo é lixo, tem coisas que são resíduos, que a gente pode reciclar, enfim. Se eu fosse explicar isso, se os professores ou alguém tentasse explicar isso para os meus pais, que já têm uma cabeça de um jeito que vem de tanto tempo atrás, eles teriam uma resistência para entender isso, né? E por que eles levam até as crianças? Porque para nós, para as crianças, é fácil entender uma coisa e formar uma ideia na nossa cabeça. Então, tudo que a gente tem que implementar de novo no município tem que passar pelas crianças. Vão ser as crianças que vão trazer aquela ideia, entende, dentro delas, para quando serem cidadãos adultos, enfim, elas praticar aquilo da melhor forma possível. Então, toda melhoria que o município for fazer tem que contar com as crianças, né? Agora nós temos, por exemplo, um debate sobre segurança pública, né? A gente tem que fazer dentro das escolas, explicar para as crianças, para os adolescentes, que tem alguns caminhos que não vale a pena serem seguidos. Enfim, se eu for explicar isso para uma pessoa de 30, 40 anos, ela já tem uma ideia formada sobre aquilo. Mas se eu for explicar para vocês, que ainda estão construindo essas ideias, vai ter muito mais efeito. Então, desse jeito, é o jeito das crianças ajudar a melhorar o município. Crianças e adolescentes, né? A gente passando para elas as informações necessárias, para que num futuro próximo, o município seja mais próspero, né? Com cidadãos de valor. Qual foi a sua maior dificuldade que já enfrentou no seu trabalho? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem enquanto vereador, político, o cara pode ser presidente, deputado, senador, independente que seja, são as críticas infundadas muitas vezes. Como a gente é pessoa pública, né, a gente está suscetível à crítica. Isso é válido. Se, por exemplo, o professor quiser vir aqui e dizer assim, exatamente, se o professor quiser vir aqui e dizer para mim, Arthur, eu não concordei com um projeto teu, eu não achei isso bom, acho que essa tua atitude está fraca, isso aí é tudo bem, é válido e é assim a democracia. O problema é que hoje a gente vive um tempo tão sombrio de inversão de valores, que em vez das pessoas julgar suas atitudes, elas julgam outra pessoa. E as redes sociais, as redes sociais. Aquele vereador é vagabundo, é vadio, etc. Às vezes ofende a família. Nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe, exatamente, sem saber nem o que está acontecendo. Então, uma dificuldade que a gente passa é isso. São as críticas contra a tua pessoa e não contra o teu trabalho. As pessoas ainda não aprenderam a dividir isso, que existe o vereador Arthur e existe o Arthur. E quando tu vai fazer uma crítica, tu tem que fazer o trabalho do vereador Arthur, não a pessoa do vereador Arthur, né? Então são coisas que a gente encontra dificuldades, porque muitas vezes assim, pô, tu fez uma coisa que tu achou bom, aí vem um cara lá que nem te conhece, nunca te viu na vida, vai lá e te chama de tudo quanto é coisa, sabe? Isso acontece direto, é péssimo isso. As pessoas pensam diferente, só que na hora, né? O que o senhor mais gosta de ser vereador? O que eu mais gosto de ser vereador é poder ajudar meu município, é poder fazer a diferença. A gente não é perfeito, tem coisas que a gente não consegue fazer, mas eu acredito no meu mandato. Aliás, sou um vereador, estou no meu segundo mandato, né? Fiz na minha primeira eleição, quando eu me elegi com 386 votos, e na segunda eu fiz 520. Então, se eu aumentei a minha votação, é sinal que eu fiz um bom trabalho, que as pessoas acreditaram no meu trabalho. E é isso que eu gosto de ser vereador, porque as pessoas estão acreditando no que eu estou fazendo e que eu estou fazendo uma diferença para o meu município. O que a senhora acha importante que os jovens aprendem sobre a política?
E entra de encontro com aquilo que a gente estava conversando antes. A gente tem que passar por uma conscientização muito grande, uma mudança de ideia muito grande no nosso país. Isso passa muito pelos jovens, né? Os jovens têm que se interessar, eles têm que participar. A gente tem muitas vezes mais facilidade de lidar com tecnologia, mais facilidade de aprender. Isso não é uma questão que os jovens são mais inteligentes que os mais velhos, não é isso. É que a gente está numa época, o jovem está numa época em que ele está desenvolvendo suas ideias, o cérebro está trabalhando a 1000 pelo Brasil, como diz. Então, se a gente conseguir passar alguma coisa para vocês no sentido de cidadania, de como funciona a política, né, do que vale a pena olhar no político, isso é de muito valor. Por exemplo, a gente não tem que saber lá, teve uma época no nosso país aqui, eu não era nem vivo ainda, mas os caras elegeram presidente uma vez. Até estava na mídia agora, o Collor, só porque o Collor era bonito. Tem gente que é mais velha que me diz preso agora, né? O Collor está preso, gente. Entendeu? Então não é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar no político, tem que olhar o que ele defende, no que ele acredita, quais são as bandeiras dele, o que ele já fez na vida atual e pregressa dele. É muito importante isso. A gente tem que olhar a índole da pessoa, porque ela vai lidar com dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro do teu pai, da tua mãe, o teu dinheiro. Isso é muito importante vocês terem esse entendimento. No momento que tu compra aí, tua mãe te manda lá comprar 10 cacetinhos para vocês tomar café da tarde, tu está pagando imposto sobre isso, tu está pagando o salário do político, tu está pagando o investimento do município com esse dinheiro, porque tudo tem imposto hoje, e esse imposto todo vem para nós gerir esse dinheiro, e isso é muito delicado. Então tem que ter pessoas sérias e competentes para que façam a gestão desse dinheiro, que cuidem desse dinheiro, porque é um assunto muito sério, porque é o rumo do país, é o rumo dos investimentos. Enfim, a gente não pode, sob hipótese alguma, ter pessoas de má índole à frente dessas situações. Isso não acontece aí, né, escândalo do Mensalão, do Lava Jato, do INSS, entre tantas outras coisas que já aconteceram nesse país. É dinheiro público, né? É dinheiro público. Agora, para finalizar, qual conselho daria para quem quer ajudar a melhorar a cidade? Participem, né? Participem. A gente só consegue melhorar o município. A gente melhora o município primeiro de tudo sendo um bom cidadão, né? Sabendo os nossos deveres, sabendo os nossos direitos e praticando ser um bom cidadão. Não adianta a gente vir aqui, ó, eu vou conversar com vocês aqui sobre tudo isso que a gente está falando, e aí o professor vai liberar vocês depois do meio-dia, aí vocês vão achar uma árvore de limão, vão fazer uma árvore e jogar na casa dos outros. Isso aí não é ser um cidadão, entende? Conscientização. Primeiro de tudo tem que ser um bom cidadão, tem que ser um cidadão exemplar, e depois disso participar das coisas, se interessar pelas coisas, reivindicar as coisas, vir na sessão da Câmara, cobrar os vereadores, visitar a prefeitura. Eles podem acompanhar a sessão, eles podem acompanhar. Um dos meus projetos foi a TV Câmara hoje, a Câmara de Vereadores transmite suas sessões todas segundas-feiras às 19 horas pelo YouTube, dá para assistir na Smart TV. Eles dão uma olhadinha de vez em quando para ver o que está acontecendo. Então a gente tem aí hoje uma facilidade de vocês participar das coisas e reivindicar, né? E vocês estão aí com 14, 15 anos, alguns 16 já, daqui a 2, 3 anos aí a maioria de vocês já pode concorrer. Seria um prazer para nós ter hoje um vereador de 18, 19 anos na casa. Eu acredito muito na juventude, nas ideias novas que a juventude pode trazer e principalmente na visão que a juventude tem das coisas. O que as pessoas mais velhas pensam não é que seja ruim, mas a gente sabe do futuro, a gente entende do que está acontecendo agora. Né? O jovem tem aquela facilidade de enxergar o mundo como ele realmente é. Né? Não porque muitas vezes uma pessoa de 40, 50, 60 anos ela vai enxergar o mundo daquela época, entendeu? E o mundo não é mais assim. Então a gente precisa dos jovens para fazer essas mudanças necessárias para um município melhor, para um estado melhor, para um país melhor. Enfim, é isso. Muito obrigada. Sempre à disposição. Então, Arthur, em nome da Escola Duque de Caxias, do 9º ano, agradecer pela disponibilidade e esperamos outras vezes aí, né, a gente poder... Nós estamos sempre à disposição aí, queria parabenizar o professor João Santiago, aí não é a primeira vez que a gente participa de uma aula do professor, já fizemos outras parcerias aí, e é muito importante o trabalho que o professor João faz, porque ele coloca as crianças, os jovens, adolescentes, enfim, em contato com o que é palpável dentro do município. Não adianta ir lá, passar num quadro e explicar que o Brasil é dividido em 3 poderes, que funciona assim, assim, assado, e as pessoas não poderem ver na prática. A melhor coisa de tudo, a melhor forma da gente aprender é ver na prática. Então, parabéns, professor, pela tua iniciativa.